A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão Carlos César Martins. Você está no canal Revelação da Palavra Peniel. A palavra de hoje, irmãos, encontra-se no livro de Aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, aonde, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos traz uma mensagem sábia, uma mensagem forte, que nos fala, irmãos, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, irmãos. O apóstolo Paulo, ele faz, irmãos, para nós um comparativo de que o homem, irmãos, ele é absolvido por Deus quando o homem faz a escolha certa. Glória a Deus. E qual seria, irmãos, a escolha certa para o caminho do homem, para o caminho de uma humanidade que outrora está sendo corrompida, irmãos, por tudo? Você olha para um lado, você olha para o outro, você vê escândalo na política, você vê escândalo nas igrejas. E aonde, irmãos, a gente vai buscar a sabedoria, aonde a gente vai buscar refúgio, a não ser na casa de Deus? Glória ao Cordeiro de Deus, porque, irmãos, este mundo já está corrompido, este mundo já nos condena. E a palavra que o apóstolo Paulo nos mostra, irmãos, é que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Outrora o homem, irmãos, andava por caminhos tortuosos, por caminhos errados. Outrora o homem, irmãos, era um indivíduo desqualificado, era um indivíduo que não tinha, irmãos, nenhuma perspectiva de vida. Outra hora a mulher, irmãos, andava por caminhos tortos, por caminhos errados, por caminhos que não agradavam a Deus, e também não tinha perspectiva. Mas a palavra, irmãos, de Deus fala que aquele que escolhe o caminho da justiça, aquele que escolhe o caminho de Jesus Cristo, que não é um caminho, irmãos, como um caminho do mundo, que não é um caminho, irmãos, largo, que não é um caminho que permite que você faça aquilo que a carne quer, que faça segundo a sua vontade. Não, irmãos, o caminho de Deus, ele é um caminho de renúncia, é um caminho estreito, e aqueles que querem entrar por ele, irmãos, que querem entrar por este caminho, têm, irmãos, que renunciar inúmeras coisas. Aliás, tem que renunciar a si próprio e tomar a sua cruz. Aqueles que escolhem o caminho da salvação têm que renunciar o mundo, irmãos. Outra hora você frequentava ambientes que não agradavam a Deus. E hoje, quem olha para o homem, quem olha para a mulher, não acredita que aquela pessoa conseguiu mudar. Porque o ser humano, irmãos, em si, ele desacredita do outro, ele não confia, ele não acredita. Mas o Espírito Santo, irmãos, é que convence o homem da mudança, é que convence a mulher da mudança. E o Espírito Santo, ele retrata no homem e na mulher de Deus, ele mostra uma identidade, irmãos, que você assume, uma identidade cristã, uma identidade genuína de Cristo. E você consegue, através dessa identidade, convencer
aquelas pessoas que outrora te julgava, que outrora te condenava, que outra hora não dava nada por você. Glória a Deus. Aquelas pessoas tinham o hábito de falar: aquela pessoa não vai longe, aquela pessoa não vai ter sucesso, aquela pessoa não vai ser nada na vida. Glória a Deus, porque o homem e a mulher têm o hábito de julgar, de condenar, de apontar. Mas aquele que está em Cristo Jesus, irmãos, ele é absolvido pelos afrontas, pelos apontes de Satanás. Ele é absolvido, irmãos, porque o que passou foi apagado. Glória a Deus. A partir do momento que o homem e que a mulher aceita Jesus Cristo, e a partir do momento que Jesus Cristo encontra com o homem, encontra com a mulher, há uma verdadeira mudança. Quando o homem, quando a mulher assume uma condição de ser um cristão verdadeiro, de ser um cristão genuíno, quando assume-se esta aliança com Deus, irmãos, a mudança ela é certa. Glória a Deus nas alturas do céu. E aí a palavra nos garante que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você olha para os outros países, irmãos, glória a Deus, e você vê tanta perseguição, você vê cristão sendo morto, colocado na jaula dos leões, cristãos sendo queimados vivos, sendo afogados, sendo torturados, sendo cristão com a boca costurada para não pregar o evangelho de Deus. E aí você me responde da seguinte forma: por que estes cristãos estão sendo perseguidos se eles estão em Cristo Jesus? É um ponto de interrogação, irmãos, porque Satanás tem perseguido os cristãos. No Brasil, irmãos, ainda não há essa perseguição que há em outros países, a perseguição cristã, aonde os cristãos são torturados, são mortos, executados, de inúmeras vezes, irmãos, são capturadas ali as famílias de uma só vez e são colocados dentro de uma igreja. E ali colocam-se fogo na igreja inteira, irmãos, para ver quem vai negar Jesus. E hoje no Brasil, irmãos, há um evangelho raso, um evangelho, irmãos, que não tem raiz, um evangelho superficial, onde a igreja, que deveria fazer o papel de mostrar, irmãos, quem é Jesus Cristo, qual a importância de Jesus Cristo na cruz. E hoje, irmãos, não acontece isso nas igrejas, porque estão barganhando as coisas e os milagres de Deus, estão vendendo aquilo que não são das suas próprias condições. O homem vende algo que não é seu. Os milagres de Jesus, irmãos, são reverenciados somente a Jesus Cristo. Mas Jesus tem trazido estes benefícios para o homem, para a mulher, e o homem tem tomado a frente e tem recebido o galardão que é de Jesus Cristo. As igrejas não pregam, irmãos, que o homem tem que se arrepender, que o homem tem que se humilhar para Deus, que o homem tem que entender que a graça basta. Foi o que o apóstolo Paulo disse, irmãos: a sua graça me basta. Não existe, irmãos, um evangelho materialista, um evangelho coach que você tem que ter para ser. Nós temos Cristo e nós somos de Cristo. Nós não somos de Saulo, nós não somos de Paulo, nós não somos de Pedro, de Apolo, nós somos de Jesus Cristo. E a identidade nossa tem que ser de Cristo, irmãos. Glória a Deus. E o evangelho materialista, o evangelho que foi oferecido para Cristo por Satanás, se você prostrar,
tudo isto te darei. Este evangelho tem sido oferecido dentro das igrejas e muitos são aqueles que têm se prostrado para o diabo em troca das coisas mundanas, em troca daquilo que não leva ao céu. Porque, irmãos, foi o que Jesus disse para o mancebo rico: vende tudo que tens e segue-me. Isso não significa, irmãos, que o homem tem que ser pobre, tem que ser miserável, não pode ser rico. Não. O homem, irmãos, ele tem que ser apegado em Deus. Se o homem for rico e a sua riqueza, irmãos, não atrapalhar o seu contato com Deus, irmãos, louvado seja Deus. Mas aonde está a riqueza, está o coração do homem, irmãos. O coração do homem tem que estar em Cristo Jesus. Porque, irmãos, maior foi o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz. Não há, irmãos, maior amor feito pela humanidade do que Jesus fez. Ele se doou, ele se fez graça para nos salvar. O amor, irmãos, sem merecimento. Nós não merecemos o amor de Cristo, mas ele se doou mesmo assim para nos salvar. Mas o homem, a mulher, é ingrato a Deus. O homem não consegue olhar para a cruz e olhar para Cristo e entender que aquilo que Jesus Cristo fez foi gratuito para que houvesse salvação. Glória a Deus nas alturas do céu, irmãos. Mas bem-aventurado o homem, bem-aventurado a mulher, irmãos, que entende o sacrifício da cruz. Porque a palavra de Deus fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, irmãos. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Esta é a palavra, e Deus seja louvado.